Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. We are so thankful to the Lord for all of His faithfulness to us over this last week. Nós somos tão gratos ao Senhor por toda a sua fidelidade ao longo de toda essa semana. And now He has brought us to our last meeting. E agora Ele nos traz até esta última reunião. But we continue to hope that the Lord will pour His grace upon us tonight. Mas nós continuamos na esperança de que o Senhor vai derramar sua graça nesta noite. Can we please turn together to the book of Galatians? Podemos abrir juntos no livro aos Gálatas, na Epístola aos Gálatas. If we could read first in chapter 6. Vamos ler primeiramente no capítulo 6, Verse 17. versículo 17. Galatians and chapter 6, verse 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. From now on, let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand marks of Jesus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Chapter 4, Capítulo 4, verse 19. versículo 19. My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. If we can turn to the Gospel of John, Se pudermos abrir então no Evangelho de João, chapter 18, capítulo 18, verse 1. versículo 1. John chapter 18, verse 1. João capítulo 18, versículo 1. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the ravine of the Kidron, where there was a garden, into which he himself entered and his disciples. Now Judas also, who was betraying him, knew the place, for Jesus had often met there with his disciples. Judas then, having received the Roman cohort and officers from the chief priests and the Pharisees, came there with lanterns and torches and weapons. Jesus, therefore, knowing all the things that were coming upon him, went forth and said to them, Whom do you seek? They answered him, Jesus the Nazarene. He said to them, I am he. And Judas also was betraying him, was standing with them. When therefore he said to them, I am he, they drew back and fell to the ground. Again, therefore, he asked them, Whom do you seek? And they said, Jesus the Nazarene. Jesus answered, I told you that I am he. If therefore you seek me, let these go their way, that the word might be fulfilled which he spoke. Of those whom thou hast given me, I lost not one. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. If we can move several hours earlier in the evening to chapter 17, verse 11. Se nós pudéssemos retroceder algumas horas antes desse evento, no capítulo 17.
The Lord here is praying for us, praying for them. Aqui o Senhor Jesus está orando por eles e por nós. And I am no more in the world, and yet they themselves are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep them in thy name, the name which thou hast given me, that they may be one, even as we are. While I was with them, I was keeping them in thy name, which thou hast given me. And I guarded them, and not one of them perished, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. No versículo 11 do capítulo 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. One final set of verses in Philippians chapter 2. Agora um último conjunto de versículos em Filipenses capítulo 2, Verse 9. versículo 9. Maybe what we'll do is start in verse 8. Vamos começar lendo a partir do versículo 8 do capítulo 2 de Filipenses. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Verse 9. Therefore also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Então, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Porque também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Let's bow for a prayer. Vamos ter uma palavra de oração? Lord, we thank you for this evening that you are here in our midst. Senhor, nós agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está aqui nesta noite no nosso meio. And we are so grateful to you, Lord, for all of your faithfulness to us. E somos tão gratos a Ti, Senhor, por toda a Tua fidelidade para conosco. Lord, tonight as we ponder this wonderful name, Ó Senhor, nesta noite, quando nós consideramos a respeito desse nome maravilhoso, the name that is above every name, o nome que está acima de todo nome, Lord, we're so thankful that we can say it with Nós such freedom. nós somos tão gratos porque nós podemos pronunciá-lo de uma maneira tão livre. Lord, we pray that this night your great name would be lifted up. Nós, Senhor, nesta noite nós clamamos para que o Teu nome seja elevado. And we pray in that very precious name. E nós Amen. oramos nesse nome tão precioso. Amém. Brothers and sisters, by this point, I think we know what the Lord has been putting on all of our hearts. Irmãos e irmãs, eu creio que nesse ponto, nesse momento, nós já sabemos aquilo que o Senhor tem depositado em nossos corações. We have been through this book with such detail, E nós temos estudado esse livro aqui em tanto detalhe. and all of the brothers, and in our own readings, I think the Lord has been making it so alive. E eu creio que no compartilhar dos nossos irmãos, o Senhor tem tornado esse livro tão vivo. It was a letter that was sent in love, Foi uma epístola que foi enviada em amor, but it was a letter that was sent in love with an intention to correct. mas foi uma carta que foi enviada em amor, mas com a intenção de corrigir. And it wasn't just for the Galatians, E não apenas para os Gálatas, it was for us, mas para nós, because we know ourselves. porque nós nos conhecemos. And what our brothers and sisters in Galatians were struggling with, we too struggle with. Porque aquilo com que os nossos irmãos e irmãs lá na Galácia estavam lutando, nós também lutamos hoje. They had become confused, distracted at times by outward things. Então, coisas exteriores têm feito com que tudo ficasse confuso e distorcido. They measured their worth by how we looked
at times on the outside as determined by those who were more of the Jewish background. Então as coisas eram medidas e observadas de acordo com aquilo que se via de maneira exterior, principalmente aqueles que tinham um background judaico. Outward things such as circumcision Coisas exteriores como circuncisão that became overly important. que se tornaram muito importantes acima do normal. And so we've been reading through how the Lord was guiding them back, E nós podemos ler aqui como o Senhor realmente os conduziu de volta. and to see that those outward things can at times begin to cause us to not be able to grow. E nós podemos observar como essas coisas exteriores, frequentemente fazem com que nós paremos de crescer. Paul was a Jew of Jews, Paulo era judeu de judeus, but he had to stand forward to correct his brother Peter. mas ele teve de se posicionar e corrigir o seu irmão Pedro. And after they get through the entire book, E depois deles lerem o livro inteiro, he comes to the very end, chegamos até o final do livro. and he says in the very end, E ele chega a dizer no finalzinho: "Let no one trouble me any further, because I bear on my body the brand mark of Jesus." ninguém me moleste, porque trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. He was saying, I don't have or need any of the outward things. Ele estava dizendo basicamente que eu não preciso de nada dessas coisas exteriores. The only outward thing that is important A única coisa externa que é importante is that the name of Jesus has been marked onto my life. é que o nome de Jesus foi marcado na minha vida. And it is for all to see, E que isso é para que todos possam ver. not just among men, Não apenas entre os homens, but also for the mas principalities, também para os principados, that I belong to him. de que eu pertenço a Ele. And then E então, he ended the letter. ele conclui aquela carta. Now, brothers and sisters, if we were there at the time, I think I would hunt him down. Se eu morasse lá naquela época, eu acho que eu ia caçar o Paulo. Can you elaborate a little bit more, please? Paulo, será que você podia explicar um pouquinho melhor? It's such a weighty statement to finish with. É uma afirmação tão pesada com a qual você concluiu essa carta. But alas, the Holy Spirit left it there with a little bit of mystery. Então, de alguma forma, o Espírito Santo permitiu que ela concluísse ali com um pouquinho de mistério. What did he mean by O this? que ele queria dizer com isso? It seems to stand out a little bit. De alguma forma, isso se destaca um pouco. But I think Paul and the Spirit knew Mas eu creio que Paulo e o Espírito sabiam that we, as people, would need to learn how precious that name is. e é para que nós, como pessoas, pudéssemos realmente ter a noção exata de quão precioso é aquele nome. What power is in the name? Qual poder, quanto poder há naquele nome. I began to think about this one day when I was with my nephews at the beach. E eu comecei a meditar sobre isso certa vez quando estava com os meus sobrinhos ali na praia. We had written Jesus in the sand. Nós escrevemos Jesus ali na areia, But after a while, everyone was jumping around there, mas depois de um certo tempo as pessoas estavam pulando ali em cima. and it was all disfigured. E aquelas letras ficaram totalmente desfiguradas. And I was looking at it, E eu estava olhando para aquilo. and I thought, well, we probably ought to keep trying to make it nice, or we should get rid of it. Eu acho que a gente deve realmente consertar aquilo ali, ficar bonito, ou então esquecer daquilo tudo. Because in the end, it is the name above all names. Porque, afinal de contas, era o nome que está acima de todos os nomes. Paul knew. Paulo sabia He had already been marked. que ele já havia sido marcado. He had been circumcised. Ele havia sido circuncidado, But he said there was something more. mas ele disse que havia algo mais. What did he mean that he had been marked? O que ele queria dizer ao mencionar que ele havia sido marcado? Well, maybe he did, but we don't know that he had a tattoo. Nós não sabemos que ele tinha uma tatuagem. It may have been that he said that I have the brand marks of Jesus because he carried his scars. Talvez ele tenha dito que ele carregava em si as marcas do Senhor Jesus porque ele tinha cicatrizes. If we turn to 2 Corinthians in chapter 11,
Então vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 11. Paul shares with us what he has been through. Então Paulo compartilha conosco todas as coisas pelas quais ele passou. So he says, Ele diz, in the second half of verse 23 of chapter 11, na segunda metade do versículo 23 do capítulo 11 de 2 Coríntios, in far more labors, eu ainda mais em trabalhos, in far more imprisonments, Okay. I'm sorry, why don't you go? It's okay, muito mais em prisões, Beaten times without number, em açoites sem medida, often in danger of death. em perigos de morte. 5 muitas times vezes. I received from the Jews 39 lashes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 times I was beaten with rods. Fui 3 vezes fustigado com a vara. Once I was stoned. Uma vez fui apedrejado. 3 times I was shipwrecked. Em naufrágio 3 vezes. A night and a day I have spent in the deep. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. I have been on frequent journeys, Em jornadas muitas vezes. in dangers from rivers, Em perigos de rios. dangers from robbers, Em perigos de salteadores. dangers from my countrymen, Em perigos entre patrícios. dangers from the Em Gentiles, perigos entre gentios. dangers in the city, Em perigos na cidade. in the wilderness, Em perigos no deserto. on the sea, Em perigos no mar. among false brethren. Em perigos entre falsos irmãos. So from all of these, we can imagine that he carried upon himself the scars E depois disso tudo, nós podemos imaginar que ele carregava em si mesmo as cicatrizes. of being a faithful servant. E após ser um servo fiel, They had left their mark. isso deixou marcas no seu corpo. It was also a common practice at the time Também era uma prática comum naquela época, to brand the animals. de poder marcar os animais. So the goats that belong to us, Então, aqueles carneiros, aquelas ovelhas que nos pertenciam, we would brand them. nós os marcaríamos. This is Mario's goat. Então, esse aqui é o bode do David. And so that's how we knew. E é assim que se saberia. It was a mark of ownership. Era a marca da propriedade. Paul was saying, Paulo estava dizendo, I have a mark of the person to whom I belong. eu trago em mim a marca da pessoa a quem eu pertenço. It doesn't say Christianity. Não diz cristandade, It doesn't even say gospel. é cristianismo, nem mesmo diz evangelho. It reads Jesus, Lê apenas Jesus, the name above all names. nome acima de todos os nomes. So what does this mean, brothers and sisters? Então, o que significa isso, irmãos e irmãs? In the first example, it speaks that the name Jesus is on me because I am dedicated and loyal to him to the end. Esse nome está escrito em mim porque eu sou dedicado e leal a Ele até o fim. And on the other hand, Por outro lado, it could also mean that I belong to him. significa que eu pertenço a Ele. I am his. Eu sou dele. What I do and how I live, Aquilo que eu faço e como eu vivo, and all the hopes of what my life will eventually become então toda a esperança daquilo que um dia minha vida se tornará, have to do with this name that has been marked on my life. tem a ver com esse nome que foi marcado na minha vida. My Lord Jesus has brought my life meaning. Então, o meu Senhor Jesus trouxe significado à minha vida. This is likely what he meant. É provavelmente isso que o apóstolo quis dizer. So on his body he bore the brand mark of Jesus. Então, no seu corpo, ele trazia as marcas do seu Senhor Jesus. He was leaving the Galatians and he was leaving us something to chase after. Ele estava deixando para os Gálatas e deixando para nós algo para nós perseguirmos, para buscarmos. Because he knew that as we discovered the preciousness of this name, that we would have empowerment for the things of our life. E ele sabia que quando nós descobríssemos o poder que havia nesse nome, nós de fato seríamos empoderados para aquilo que viria. And in the garden, No jardim, on that terrible and wonderful night, naquela noite terrível e maravilhosa, after the Lord had finished praying, após o Senhor ter concluído a sua oração, he stood up, ele se levantou. and in the distance, Então, à distância, he came a cohort of soldiers. ele viu um grupo de soldados. They had torches.
Eles tinham tochas, They carried weapons. eles traziam armas, And they were being led by e Judas. estavam sendo conduzidos, liderados por Judas. And they came near. E chegaram próximos, Judas kissed him. e Judas o beijou. A cohort is a precise definition of a Roman group of soldiers. Let me get the best. Sure, it's John. Luke? No, John? It's John chapter 18. João capítulo 18. Pegar o It's verse 3. É uma escolta. Tá, uma escolta. Yeah, Ok, cohort. Ok. a cohort. Yes, the cohort is normally about 1/10 of a legion. Então, uma escolta era 1/10 de uma legião. And a legion is 5,000 soldiers. E uma legião são 5.000 soldados. So the Roman cohort was a large number of people. Então, a escolta romana tinha um grande número de pessoas. And they came against one man, E vieram contra um homem. and they brought all of their E weapons. trouxeram todas as suas armas. And the Lord looked at them, Então, o Senhor olhou para eles and he asked them a question. e ele perguntou a eles, fez a eles uma pergunta. Whom do you seek? A quem buscais? And they said the name, E eles mencionaram o nome, Jesus the Nazarene. Jesus, o Nazareno. And the Lord said, E o Senhor disse, I am he. sou eu. And the whole cohort fell. E toda aquela escolta caiu sobre a terra. 500 soldiers. 500 soldados. The assignment of this name to this man, Quando viram o nome desse homem, they fell. eles caíram. Now, brothers and sisters, it is very clear that night, this was not a capture. Então era muito claro que naquela noite não aconteceria uma captura. He was laying his life down. Ele estava dando a sua vida. It was one person versus 500 soldiers, Era uma pessoa contra 500 soldados. and it was a complete mismatch. E certamente era um desbalanceamento completo. We remember when in Matthew, when the Lord told Peter that, do you not know that at my command, my Father has put available to me 12 legions of angels. Quando o Senhor Jesus em Mateus fala com Pedro, olha, você não sabe, se eu pedisse, meu Pai poderia me enviar 12 legiões de anjos. And we remember in Isaiah that one angel destroyed 185,000 Assyrian soldiers. Então nós lembramos que em Isaías é mencionado que um anjo destruiu 185.000 soldados assírios. If he had said it, Se ele tivesse 7, it would have been over. já tudo tinha acabado. They had no chance. Não tinha a menor chance. This was not a capture. Não era uma captura. The Son of God was laying his life down. Ali o Filho do Homem estava dando a sua vida, And so entregando a sua vida. they were all petrified. E eles ficaram standing there. Aterrorizados. He needed to be arrested. E o Senhor estava ali de pé e ele precisava ser preso. So he asked them again, E ele perguntou a eles de novo: whom do you seek? quem buscais? And they said it again, E eles disseram de novo: Jesus the Nazarene. Jesus o Nazareno. And then the Lord said something wonderful. Aí o Senhor diz algo He said, maravilhoso. I am he. Ele disse: sou eu. And if you are seeking me, let these go. E ele disse: se me buscais, deixem que esses se vão. Earlier that evening, Mais cedo naquela noite, the Lord had prayed o Senhor havia orado that his precious ones que os seus preciosos had been kept under the name. fossem guardados sob aquele nome They were protected by the e name. fossem protegidos por aquele nome. And so they were. E eles foram. Here in the garden that night, brothers and sisters, we have two pictures of the name. E aqui, nesta noite, nesse jardim, irmãos, nós temos 2 quadros deste nome. To one group, Para um grupo, the name was a source of fear. aquele nome era uma fonte de temor. To the other group, E para o outro grupo, the name was our hiding place. aquele nome era um local de proteção. And so the question for us tonight, brothers Então a and pergunta sisters, para nós hoje à noite is we want to know the name of Jesus
E é porque nós queremos conhecer o nome de Jesus that he would be our hiding para place. que ele possa ser o nosso local de proteção. They both used the name, Então, ambos são o nome dele. but only to them was it the name above all names. Em ambos os quadros tem um nome, mas somente o nome é acima de todos os nomes. So we would like to think about the name tonight, Então, hoje à noite nós queremos pensar a respeito deste nome, because there is a power in the name to help us. porque há um poder neste nome para poder nos ajudar. And as our brother reminded us so importantly this morning, that it is not only to help us individually, but the knowledge and understanding and appreciation of the name will build up his church. Então, não é que a apreciação desse nome de maneira individual, mas sim de maneira coletiva, que nós teremos então a completude desse nome. And as our other brother reminded us, that the building up of the church Então, nosso outro irmão lembrou da edificação da igreja. will be unto that wonderful day E vai acontecer até aquele dia maravilhoso, when the Lord will come. quando o Senhor voltar. So let's think of this together. Vamos pensar a respeito disso juntos. Luke chapter 1, Lucas capítulo 1, verse 31. versículo 31. Maybe verse 30. Talvez versículo 30. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David." Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. And he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Matthew chapter 1, Mateus capítulo 1, verse 21. versículo 21. That was to Mary. Também foi dito a Maria. Here we hear to Joseph. E aqui o anterior que nós lemos foi dito a Maria, e esse aqui que nós vamos ler foi dito a José. Verse 20. Mateus capítulo 1, versículo 20. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for that which has been conceived in her is of the Holy Spirit, and she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for it is he who will save his people from their sins. Segunda parte do versículo 20. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Brothers and sisters, between the Old Testament and the New Testament, there were 400 plus years when God did not speak to his people. Irmãos e irmãs, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, transcorreram 400 e poucos anos, nos quais Deus não pronunciou palavra alguma. Brother Christian used to say that it was like the darkest night. O irmão Cristo costumava dizer que aquela deve ter sido a noite mais escura. And in the darkest moment, a light shone over Bethlehem. E naquele momento mais escuro, aquela luz brilha do céu. Our Lord had come. O nosso Senhor chegou. In preparation for his arrival, Em preparação para a sua chegada, an angel had come to speak to Mary. anjo veio falar com Maria. And the angel had told Mary that you shall name him Jesus. E o anjo diz a Maria que ela deveria dar o nome ao Senhor de Jesus. And he will inherit the throne of his father David. E ele herdaria o trono do seu pai Davi. And his kingdom will have no end. E o seu reino não teria fim. So Jesus would be our king. Então Jesus seria o rei. And then he came to Joseph. Então o anjo agora fala com José. And he shared with Joseph, you will name him Jesus. E ele compartilha com José, você vai dar o nome a ele de Jesus. For he will save us from our sins. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. So we hear the name of our Lord for the first time.
E aí nós ouvimos o nome do nosso Senhor pela primeira vez. and he will be our king, E ele será o nosso rei. and he will be our savior. E ele será o nosso salvador. The Hebrew name for Jesus is Yeshua. O nome em hebraico de Jesus é Yeshua. It is a combination of Yah, which is God, É uma combinação de Yah, que é Deus, and Shua, which is rescues. que é Shua, que é resgate, So our- resgatador. So our Lord's name means God will rescue. O nome de Jesus significa então Deus resgatará. The Greek form of the name A forma grega, a escrita grega desse nome, is Iota, iota, eta, Eta, sigma, omicron, upsilon, zeta. então em grego, as letras gregas são iota, eta, sigma, ômicron, upsilon e zeta. And so in English, and I think in Portuguese as well, it is Jesus. E em inglês, é muito parecido com o português, é Jesus. The name was not an uncommon name. Aquele nome não era um nome incomum. And because of this, in the Bible, he was often referred to as Jesus the Nazarene É por isso que na Bíblia ele frequentemente era referido como Jesus o Nazareno, or Jesus of Nazareth. ou Jesus de Nazaré. It is a common name from a common city. É um nome comum de uma cidade comum. And actually, it doesn't surprise us at all. E isso não nos surpreende de forma alguma. This is how our Lord always was. O nosso Senhor sempre foi assim. He did not come with the title Jesus of heaven. Ele não veio com o título Jesus do céu. He came and he lived an ordinary childhood. Ele viveu uma vida de criança bem comum. And he was an ordinary person. Uma pessoa comum. He had an ordinary name. Ele tinha um nome comum. And he had a very normal family. Ele tinha uma família comum. His neighbors and his friends and his teachers all called him by the name. Então, os seus vizinhos, os seus professores, os seus amigos sempre o chamavam pelo seu nome. In Isaiah, in chapter 53, the prophecy says of him that he had no stately form or majesty, Então, em Isaías 53 é dito que ele não tinha nenhuma aparência que pudéssemos apreciar. He had no appearance that we would be attracted to him. E não havia nenhuma aparência para a qual nós pudéssemos ser atraídos. And the Lord chose to come this way. E o Senhor escolheu vir dessa forma. He was so approachable. Ele era tão aproximável, né? Even when he was an adult, Então, mesmo como adulto, the children would run to him. as crianças corriam And até ele. everyone would try to shoo them away. E as pessoas tentavam afastar And as the Lord crianças. would bring them near. E o Senhor falava, não, deixa elas vir. And he would bring them close. E ele as trazia para perto. The people who were nobodies in the world, As pessoas que não eram ninguém nesse mundo. they had no problems coming to talk to him, Eu não tinha nenhum problema de vir conversar com ele. find him, E de estar com ele. because he made them feel welcome. Porque ele os fazia se sentir bem-vindos. So it is no surprise to us Não é de nos surpreender that this is his name, que esse era o seu nome. Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. Eventually, Finalmente, everyone would know him. todos o conheceriam. The Romans, Os romanos, tax collectors, the tax collectors, os coletores de impostos, even King Herod, mesmo o rei Herodes, they would all know this name. todos conheceriam esse nome. And they treated him a little bit like a celebrity. E eles o tratavam como se fosse uma celebridade. But they didn't know the name the way we know his name, Mas eles não conheciam aquele nome como nós conhecemos. the name above all O names. nome acima de todo nome. It comes from Philippians chapter 2. Isso aparece ali em Filipenses capítulo 2. And we read it together earlier, but we should look at it again. Nós lemos um pouco antes, mas vamos ler novamente. It's Philippians chapter 2 and verse 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Paul had just finished describing how humble he was, Paulo tinha acabado de escrever quão humilde ele era, how he emptied himself, como ele se esvaziou and he eventually obedient to the point of death e on a como cross. ele foi obediente até o ponto de morte de cruz. And in verse 9, No versículo 9, therefore also God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name. pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, That at the name of Jesus every knee should bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. So what he is saying is O que ele está dizendo é o seguinte, that the Lord Jesus' name is the name above every name. que o nome do Senhor Jesus é o nome acima de todo nome, And at the sound of his name, every knee will bow, e que ao som do seu nome todo joelho se dobrará, every tongue confess e toda língua confessará that he is the Lord. que ele é o Senhor. And the exaltation of his name E a exaltação do seu nome brings glory to God. trará glória a Deus. And so we begin to see now the power in this name. E agora nós começamos a ver o poder que há nesse nome. Not only to take care of us, which he does, Não apenas de cuidar de nós, que de fato ele cuida, but the glorification of the name is a glory to his Father. porque a glorificação desse nome é glória para o seu Pai. It is so special. É tão especial. I learned the name when I was about 12. Eu aprendi esse nome quando eu tinha cerca de 12 anos. I had heard it before, Eu já ouvi antes, but when I was in Sunday school, they forced me to sing a solo song at the holiday get-together. então, quando eu estava ali naquela salinha, eu aprendi a cantar essa música num determinado feriado. It was very difficult. Foi muito difícil. You may know the song, Jesus, name above all names. Vocês devem conhecer esse cântico, né? Jesus, nome acima de todo nome. Do you have that song? I'm trying to remember. Oh, it's a great song. But Jesus, name above all. that's the name. That's the song. A gente Yeah. tem em português, não, né? Do you know that song, brothers and sisters? Como é que é em português? Yes. Okay. So there's a version in Portuguese that I don't know. Oh, okay. Okay. Well, that's the song I was. Okay. That's the Essa song canção. I was asked to sing. Eles me pediram que eu cantasse essa canção. Em inglês, claro, né? Now, as I sang it that day, I did not enjoy it. Como eu disse, naquele dia eu não gostei de jeito nenhum. But something very wonderful happened. Mas alguma coisa maravilhosa aconteceu. That in my life, when there were evenings when I couldn't sleep, Então, mais jovem, havia certas noites que eu não conseguia pegar no sono. this song came into my heart, E essa música, essa canção vinha ao meu coração. and I would sing it, E eu a cantaria. and I would fall asleep E eu dormiria to the song running through my mind. por meio daquela música passando pela minha mente. And as I got older, E quando eu fiquei mais velho, even in high school, até mesmo ali no ensino médio, even in college, e mesmo lá na universidade, whenever there was a hard moment, toda vez que havia um momento difícil, I would sing this song, eu cantaria essa canção. not out loud, Não alto, né? but I would sing it in my mind. Mas eu a cantaria na minha mente. When I had kids Quando eu tive filhos and they couldn't sleep, e eles não podiam dormir, I would sing the song to them at night. eu cantaria essa canção para eles à noite. It became a very special song to me. Se tornou uma canção muito especial para mim. And as we get older, Quando nós ficamos mais velhos, we have different worries nós temos diferentes preocupações and different e challenges, diferentes desafios. but it does not change the fact Mas não muda o fato, that his name is still the name above all names. porque aquele nome ainda é o nome acima de todos os nomes. Most of us came to know this name in this way. Talvez muitos de nós tenhamos conhecido esse nome dessa forma. We know that he is great, Nós sabemos que ele é grandioso, but we also have found that he is good, mas também nós descobrimos que ele é bom, that he would be with us when we needed him. de que ele estaria conosco quando precisássemos. And the name became meaningful to E us. esse nome se tornou significativo para nós. It is true that at the name, É verdade que o nome, the demons will flee, que diante desse nome os demônios fogem all knees will bow. e todos os joelhos se dobram. But there are times when we don't know these things. Mas há momentos em que nós talvez não saibamos disso. But when we need him, Mas quando nós precisamos the, dele, the name is there. o nome está ali. So it is a very special name to many of us. Então é um nome muito especial para todos nós. First, we would like to think, as we dive deeper into this, what does the name mean? E nós queremos aprofundar um pouco mais nisso. O que significa esse nome? We had already said that his name means God saves. Nós mencionamos
agora há pouco que o nome significa Deus salva. Let's turn to Acts chapter 4. Vamos abrir em Atos capítulo 4. There's something very wonderful here Há algo muito maravilhoso aqui. because it's not just a definition. Porque não é apenas uma definição, It is true. é uma verdade. It's Acts chapter 4 and verse 11. Atos capítulo 4, versículo 11. Is that the right? Oh, I'm sorry. Here it is. That's right. This is Peter speaking. He is the stone which was rejected by you, the builders, but which became the very cornerstone. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Aqui Pedro está dizendo, esse Jesus é pedra, rejeitada por vós os consultores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. So the name of Jesus is the only name among all men by which we can be saved. Então, o nome de Jesus é o único nome dentre todos os nomes por meio do qual nós podemos ser salvos. This is not what I was speaking of earlier. E não é isso que eu estava falando antes. It is not being saved from a situation. Não é ser salvo de uma situação. This is speaking of being saved from death. E aqui fala de ser salvo da morte. It is a name that is more powerful than death. É um nome que é mais forte do que a morte. The Son of God came among us. O Filho de Deus veio entre nós. He loved us. Ele nos amou. He lived without sin. E ele viveu sem pecar. And he took our place upon the cross. E ele tomou o nosso lugar ali na cruz. And he gave up his life for us. E ele deu a sua vida por nós. And we shared yesterday that in the book of Colossians, there is a list of the offenses that we have made that are hostile to us. E ali no livro de Colossenses há uma lista de ofensas que nós cometemos que são hostis para conosco. But the Lord Jesus, and what he did, he put it against the cross, he nailed it there, and by his name, everyone has been paid for. Então o Senhor Jesus tomou aquela lista e cravou-a na cruz, e por causa da sua obra, todos eles foram perdoados, pagos. And because of this, Por causa disso, we are reminded in the book of Corinthians, O death, where is thy sting? Por isso que no O livro- grave, where is thy victory? porque ali na Epístola aos Coríntios diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? Peter, in the statement, he said, he is the stone which you rejected. Então Pedro disse, vocês são a pedra que ele rejeitou. You didn't want him. Vocês não o quiseram. And honestly, we didn't want him either. E honestamente, nós também não queríamos. We couldn't see his preciousness. Nós não conseguíamos perceber a sua preciosidade. But when he was crucified, Então, quando ele foi crucificado, you know, our enemy is the greatest mathematician. sabe, o nosso inimigo é o melhor matemático. On the one side of the scale, he has all of our sins. Então, de um lado da balança, ele tem todos os nossos pecados. Every offense. Cada uma das nossas For ofensas. all of us in this room, De todos nós aqui nesse auditório. all of us who are alive right now, Todos nós que estamos vivos agora. and everyone who has been alive through all time, E todos aqueles que viveram algum dia. they are all recorded. Todos estão registrados. And then on the other side of the scale Do outro lado da balança, was the single life havia uma única vida of the Son of God. do Filho de Deus, Is it substantial enough to pay for all of our que debts? foi suficiente para pagar por todas as nossas dívidas. And then we realize the preciousness of the Lord Jesus. E aí então nós podemos apreciar mais uma vez a preciosidade do Because nosso Senhor Jesus. the answer is yes, forever. E nós podemos dizer que está perdoado para sempre. Peter said, he is now the cornerstone. E então ele se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. What he has done Aquilo que ele fez cannot be moved. não pode ser alterado. Sorry. Some major upgrades. And one of the most noticeable changes is to the humanoid. Sorry, brother. No, it's okay. So something was speaking here. The chief cornerstone. Ele foi a pedra angular, a pedra de esquina.
It cannot be moved. Não pode ser tirada ou removida. What he did, O que ele fez, nobody can change. ninguém pode mudar. And if you claim the name, Se você clamar por esse nome, what he has done will apply to you and to me. aquilo que ele realizou, aquilo que ele alcançou será aplicado para você e para And mim. nobody can take it away from E us. ninguém pode remover isso de There's nós. a power that cannot be shifted. E esse é um poder que não pode ser deslocado. All of us Todos nós, in our nas lives nossas vidas, are going to decay. vamos entrar em decaimento. We will all physically die one day. Fisicamente, um dia morreremos. If we have not yet known this name, Se nós não tivéssemos conhecido esse nome, please keep the name someplace close by. por favor, mantenha esse nome num lugar bem pertinho de você. One day Um dia, we will need it. nós vamos precisar. Maybe we don't think today, Talvez nós achamos que hoje não precisemos, but there will be one day mas um dia when we might need to pull it out of our pocket. nós precisaremos tirar esse nome do nosso bolso. It is the name that evaporates the power of death. É o nome que evapora o poder da morte It overcomes all of our debts. e realmente paga por todas as nossas dívidas. In our last moments, Nossos últimos momentos, we can call out to our heroes, nós poderíamos chamar os nossos heróis, our os presidents, nossos presidentes, scientists, cientistas, loved ones, amados, mentors, mentores, and it will be not sufficient. e chamar por esses nomes não será suficiente. In the end, only one name will save us. Só no final, apenas um nome vai nos salvar. It is the name above all names. É o nome que está acima de todo nome. So we ought to keep it near. Então nós temos que manter o próximo. Second, Segundo ponto, the name is a person. o nome, na realidade, é uma pessoa. Now, in the Old Testament, we were not allowed to say the name of God. No Antigo Testamento não era permitido falar o nome Deus. The language would, in the English language, we would put the unpronounceable name as YHWH. E em inglês, ele é grafado como Yahvé. And so, when Moses approached and asked God Almighty, "Who should I say sent me?" Então, quando Moisés perguntou a Deus quem ele deveria dizer que o havia enviado, He was told, "Tell them I am sent you." e o Senhor respondeu: diga a eles que eu sou o enviou. The name was as unapproachable as God. É um nome que não é aproximável, você não consegue aproximar dele, que era o nome de Deus. We couldn't say it. Nós não podíamos dizê-lo. Even till today, Mesmo até hoje. I have had in my life many friends who are Jewish. E ao longo da minha vida eu tive muitos amigos que eram judeus. And when I help them proofread their essays, whenever they say the name of God, they cannot say God. They would put G-D. Então, quando eu então revisava os escritos deles, toda vez que aparecia o nome de Deus, em inglês era God, G, Dash. tinha que ter um O. Então, eles colocavam G, um hífen, D. Então, não podia colocar o O ali, né, em Deus, God. Because we couldn't say it. E porque eles não podiam pronunciar esse nome. And then the Lord Jesus came, Então, o Senhor Jesus veio and he allowed us to say the name. e Ele permitiu que nós falássemos, pronunciássemos o nome. Now, there's a wonderful paragraph that I was reading a commentary one day, and I can't remember who it was anymore. Eu But estava lendo um comentário outro dia, he mas eu não asked us- consigo me lembrar de quem que era. Romans chapter 10, E era sobre Romanos capítulo 10, verses 9 through 13. de versículos de 9 a 13. Paul is referring back to the book of Joel. Paulo estava se referindo ao livro de Joel. And in the book of Joel, he's not allowed to say the name of God. E lá no livro de Joel não era permitido que eles pronunciassem o nome de Deus. But here we see Aqui nós vemos, that verse 9, versículo 9. if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. For with the heart man believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the scripture says,
Whoever believes in him will not be disappointed. Verse 13, for whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Versículo 9: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. So verse 13 is the reference from Joel. Então, o versículo 13 é uma referência do profeta Joel. And it says the name of the Lord, and that Lord is the unpronounceable name. E aqui diz o nome do Senhor. E esse Senhor que está escrito aqui era aquele nome que não poderia ser pronunciado. But Paul gives us verse 9. E então Paulo nos menciona lá no versículo 9. And he says that if you confess with your mouth Jesus as Lord, E que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, you will be saved. você será salvo. And so here what we begin to see E o que nós começamos a ver aqui, is that Paul has brought the two names together. Paulo então traz esses dois nomes um ao lado do outro. The name that you and I could never say O nome que você e eu nunca poderíamos pronunciar, because we are fallen porque nós estávamos caídos and we are sinners. e éramos pecadores. Now he has come E agora ele veio and we can say his name, e nós podemos pronunciar o seu and nome. his name can save us. E o seu nome pode nos salvar. And what we began to see is the Lord Jesus came E nós vemos que o Senhor Jesus veio so that we could say his name. para que nós pudéssemos pronunciar o seu nome. And in this moment, Que naquele momento, what we see is all barriers have been broken. então quando nós vemos todas as barreiras foram quebradas, We could say the name. nós podemos dizer e pronunciar o nome. We no longer need to sacrifice Nós não mais precisamos de sacrifícios, because he is our porque sacrifice. Ele é o nosso sacrifício. There is no veil that separates us Não há mais aquele véu que nos because his separa, body was rent for porque o us seu corpo foi rasgado and por the nós. veil was torn apart E a- once and for all. E aquele véu foi partido de uma vez para sempre. And so what we see is the name is the Lord Jesus, Então nós vemos que o nome é o Senhor and he Jesus. opened the way E Ele for abriu o us. caminho para nós. Now, brothers and sisters, the name, there was a story of an American whose name was John McCain. Então a história de norte-americano cujo nome era John McCain. He was a senator. Ele era senador. He ran for president. Ele concorreu para a presidência. He didn't win. Não ganhou. Before that, he had been a Navy pilot, Antes de concorrer, ele havia sido piloto da Marinha. the son and grandson of admirals. E ele era filho e neto de almirantes. During the Vietnam War, his plane was shot down. Então, durante a guerra do Vietnã, o seu avião foi alvejado. And he was put in prison, E ele foi lançado na prisão. and he was treated terribly. E ele foi tratado de maneira terrível. The guards eventually found out that he was the son of an admiral and the grandson of an admiral. Então, guarda certa vez descobriu que ele era filho de almirante e neto de almirante. And they allowed him to leave. E permitiram que ele vivesse. He would not, E ele não quis. because he was not the person who had been there longest. Porque ele não era a pessoa que estava ali por mais tempo. So he stayed. Então, ele ficou ali, In the prison, na prisão. he was treated very terribly. E ele foi tratado de maneira muito terrível. Ou seja, na realidade, ele não saiu porque tinham pessoas que estavam naquela prisão há mais tempo do que ele. Ok. Yeah. But there was one guard. Havia guarda ali. And in his autobiography, he said this guard was like light. He was like a light in the darkness. Então, ele mencionou que aquele guarda ali era como uma luz nas trevas. He would sneak food to him. E ele contrabandearia comida para ele. When people weren't watching, he would take care of him, E quando as pessoas não estavam observando, esse guarda cuidava dele. bring him water. Trazia água para ele. Senator McCain said one day he was standing outside in the prison, Então, o senador McCain disse que certa vez ele estava do lado de fora ali na prisão. and the guard came and stood next to him. E esse guarda chegou próximo a ele. Now, the name of the Lord Jesus, as we said in Greek, starts with the letter I. Então, como nós mencionamos, o nome do Senhor Jesus em grego começa com a letra I, iota. And we know the story of the early Christians that
they had a mnemonic. Então, vocês devem lembrar a história dos cristãos primitivos, que eles tinham um mnemônico. IXOYE. I é o iota, X, O, Y, E. Epsilon. And it stood for Jesus Christ, Son of God, Savior. Então, esse acrônimo, ele significava Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. And it also happens to mean fish. E também quando você pegava essa palavra, significava peixe. So it became a secret symbol. Então, isso se tornou um símbolo secreto. If you came to someone and you didn't know if they were a believer, Se você chegasse próximo de alguém e não soubesse que se ele era cristão ou não, you would make half of a fish. você faria então metade de um peixe. And if the other person were a believer, they would make the other half of the Então, fish. se a outra pessoa fosse um cristão, ele faria a outra metade do peixe. That day, Naquele dia, when the guard came and stood next to him, quando aquele guarda se aproximou do senador McCain, he drew half of a fish. aquele guarda desenhou metade do peixe. And so John McCain knew Então John McCain sabia he was a believer. que aquele guarda era cristão. And he had seen the life of his Lord in him. E ele havia visto a luz do seu Senhor naquele guarda. You see, brothers and sisters, Então vocês veem, irmãos e irmãs, when the name comes upon us, quando esse nome vem sobre nós, the power of the name increases the life in our hearts. o poder desse nome aumenta a vida em nossas vidas. There will be opportunities when we can magnify his name. Há oportunidades quando nós não poderemos definir esse nome. Sometimes they're very small. Sometimes they're small opportunities. Então, talvez, certas vezes, sejam oportunidades pequenas. Sometimes they're more public. Talvez sejam oportunidades mais públicas. But the name is linked to the person. Mas o nome está ligado à pessoa. And when we think of the name, E quando pensamos no nome, it ought to bring us near to the person. tem de nos levar para próximo daquela pessoa. Third, Terceiro ponto, the glory of the name. a glória do nome. Let's turn to 1 Chronicles chapter 13 Vamos abrir em 1 Crônicas, capítulo 13, in the Old Testament. no Antigo Testamento. In 1 Chronicles, the ark had been captured. Então, aqui em 1 Crônicas, a arca foi capturada. In chapter 13. E no capítulo 13, And David had wanted to bring it back. no capítulo 13, então Davi quer trazer a arca de volta. So in verse 6, Então, no versículo 6, David and all Israel went up to Bela, that is to Kiriath Jearim, which belongs to Judah, to bring up from there the ark of God, the Lord who is enthroned above the cherubim, where his name is called. então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. So we remember the ark. Então nós nos lembramos da arca. That above the ark itself, the box itself, there is a cover. Então nós nos lembramos que em cima daquela caixa havia uma cobertura. And on the cover there are two cherubim facing each other. E naquela cobertura havia dois querubins que estavam com as asas And in the middle was where the presence of God would rest. E ali entre os dois era o local onde a presença de Deus estaria. It was where the glory rested. É ali que a glória permaneceria. And what we read here in chapter 13, it is also the place where his name rests. E como nós lemos aqui no capítulo 13, também era o local onde o seu nome estava. It is the place where his name is called. É o local onde o seu nome era invocado. So the name of the Lord is the place of glory, Então, o nome do Senhor é o nome de glória, where his name is called. onde o seu nome é invocado. And so, brothers and sisters, we are reminded here that there's the glory of his name. Então, nós somos lembrados aqui que há a glória do seu nome. We ought to worship. Nós temos que adorar. When I was in college, one day I parked my car. I went to college in a city with many hills. Então, na universidade, eu fui numa universidade onde tinha muitas montanhas, colinas. And I parked my car on a hill very close to the car in front of me, and I trapped him in. Então, eu, certa vez, estacionei meu carro muito próximo ao carro que estava acima de mim e eu o prendi ali. On the back of my car, Na traseira do meu carro, and this may be an American thing, talvez seja uma coisa lá dos Estados Unidos, I had a little fish symbol. eu tinha o símbolo do peixe ali. Do you have that? Yes. Yes, É. I had that on my car. Perguntou se nós temos isso aqui no Brasil. Eu falei, sim, nós temos. The next Eu tenho morning, esse símbolo no meu carro, ele falou. the next morning, Na manhã seguinte,
there was a letter on my car havia uma carta no meu carro, cursing me out me xingando, because I had trapped him. porque eu travei ele. The front car was too close, and I parked right behind him. Então o carro de trás estava muito próximo e eu travei ele. And he went on and on about how Christians are terrible. E ele começou e escreveu ali direto dizendo como os cristãos eram terríveis. And I was terrible. I shouldn't have done that. E de fato eu fui terrível, eu não devia ter feito aquilo. I felt badly. Eu senti muito mal. I took the letter. Eu peguei aquela carta I taped it on my wall. e eu preguei na minha parede. And I remember I called my father. Eu me lembro de ter ligado para o meu pai. And I told my dad, I said, I dragged the Lord's name through the dirt. E eu disse para o meu pai, eu lancei o nome do meu Senhor na lama. And he told me, and I appreciate this very E much, ele me disse, e eu aprecio isso muito, he said, the Lord is glory himself. o Senhor próprio, Ele é a glória. You cannot lower the name. Você não consegue rebaixar esse nome. And I never forgot that. Eu nunca me esqueci disso. His name lifts us up. O nome dele nos eleva. It is so wonderful. É tão maravilhoso. And the glory of his name gives us the chance to worship him. E a glória do seu nome nos dá a oportunidade de adorá-lo. Let's also look at Nehemiah chapter 1 verse 9. Vamos ler no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 9. I apologize, brothers and sisters, I'm making you turn all over the place Eu tonight. peço desculpa, meus irmãos, que eu estou fazendo vocês abrirem a Bíblia em todos os lugares. And in Nehemiah chapter 1, Neemias, capítulo 1. sorry, my pictures are falling out. Esse aqui. I'm sorry. Neemias, capítulo 1. He essentially is referring that the name is the place where I've chosen to cause my name to dwell. Então, o meu nome. I'm sorry. Yeah, let's read it. Let's read it. I'm sorry. I'm having a hard time getting to it. There we go. Okay, Neemiah. Nehemiah chapter 1, verse 9. Versículo 9. Capítulo 1, versículo 9 de Neemias. If you return to me and keep my commandments and do them, though those of you who have been scattered were in the most remote part of the heavens, I will gather them from there and will bring them to the place where I've chosen to cause my name to dwell. Okay. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. And so, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, the name o nome is our home. é o nosso lar. If we are ever lost, Se alguma vez estivermos perdidos, the name is on our lips. aquele nome vai estar nos nossos lábios And you and I are not far from home. e nós não estaremos longe do lar. We need to become familiar to call it out. Nós precisamos ter familiaridade e poder invocá-lo, Maybe even quietly in our hearts. ainda que seja no silêncio do nosso coração. And he will be there. E ele estará ali. Brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, the name of the Lord is glory, o nome do Senhor é glória and it is our home. e também é o nosso lar. Finally, brothers and sisters, Finalmente, irmãos e irmãs. my last point is from Psalm 72, Então, meu último ponto aqui está lá em Salmos, capítulo 72, verse 17. versículo 17. May his name endure forever. May his name increase as long as the sun shines. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. So the name endures forever. Então, esse nome, ele dura para sempre. And it is our intention in our heart that the name might increase. E é a intenção dos nossos corações que esse nome possa crescer, aumentar. The world is always going to be against this name. O mundo sempre estará contra esse nome. Voltaire said that the name would fade from our memories. Voltaire certa vez disse que esse nome desapareceria das nossas mentes. And in the 19th century, Nietzsche said that God is dead. E no século XIX, Nietzsche disse que Deus está morto. But brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the name of the Lord has been the target of every attack o nome do Senhor tem sido alvo de todo tipo de ataque for 2,000 por years. 2000 anos. And yet,
it endures. e ainda assim ele permanece. It is not because of big things. Não é por causa das grandes coisas, They're usually small gatherings, são pequenas reuniões, small assembleias, communities pequenas comunidades who keep his name first. que mantêm o nome do Senhor em primeiro lugar. It's not gifting or greatness, E não é os dons ou grandeza, but the Holy Spirit has preserved the honor of this name. mas é o Espírito Santo quem preservou a honra deste nome. Wherever there is a group of people, Toda vez que houver um grupo de pessoas, 2, 3, 2 ou 3, gathered together unto his name, reunidos em seu nome, his name lives, o seu nome viverá and it will continue to e live. continuará a viver. Other names will come and go, Os outros nomes virão e irão, but his name will live mas on. o seu nome viverá para I sempre. had a friend Eu tive um amigo who was part of a Christian fellowship, que era parte de uma comunhão, uma and one day comunidade. he came to visit me E um dia ele veio me ver. with his shirt from his Christian fellowship. Então, com a camiseta com o nome da sua comunidade. This was in college. Isso foi lá na época da universidade. And the shirt read, E naquela camiseta estava escrito, Nietzsche is dead. Nietzsche morreu. I hope you get that joke. Eu espero que vocês tenham entendido essa piada. But Entenderam, não? because Nietzsche said God is dead. Porque Nietzsche é que disse que Deus havia morrido. But the point of it is, Mas o ponto é o seguinte, other names will come and go. outros nomes virão e desaparecerão. But wherever there is an honesty and a genuineness Mas onde houver essa genuinidade, essa honestidade, to seek his name na busca do seu nome, and to desire for his name to increase, e o desejo de que seu nome cresça, his name will endure. o seu nome permanecerá. And we might wish for that to keep happening every day until he comes. E nós desejamos que isso ocorra cada dia até que ele volte. Spurgeon said that his name to him is like a song. E Spurgeon disse que o nome de Jesus para ele é como uma música. He said it's like hallelujah when I hear it. É como se fosse aleluia toda vez que eu ouço. He said that my life may end. A minha vida pode até mesmo terminar. Our meeting place may O collapse. nosso local de reunião pode entrar em Our colapso. denomination may die. A denominação pode morrer, But Jesus' name will endure forever. mas o nome de Jesus permanecerá para sempre. His is the name above all names. Esse é o nome acima de todo nome. Brothers and sisters, may we hold on É o nome to his name. é o nome ao qual nós nos apegamos. He will cause for the increase. E é ele que vai fazer esse aumento. And we entrust all of us into his hands. E nós encomendamos a cada um de nós nas suas mãos. Let's bow. Vamos orar. Lord, we worship you, Senhor, nós te adoramos. and we thank you that we can gather together under the precious name. E nós te agradecemos porque podemos nos reunir sob esse nome tão precioso. Lord, it is the name above all names. É o nome que está acima de todo nome. And we just want for you to know that that is true in our hearts. E nós desejamos que o Senhor saiba que isso é verdadeiro em cada um dos nossos We corações. worship you, Lord. Nós te adoramos, Senhor. Lord, as we all head in our own different directions. Senhor, quando nós nos voltamos para as diferentes direções, Lord, we thank you for all the things that you have been speaking e, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, in our fellowships and in our meetings. que é onde nós nos reunimos nas nossas reuniões, And so, Lord, we pray that you would continue your good work possa ser conduzido e que o Senhor possa prosseguir com essa boa for the obra, sake of your name. por causa do teu nome. And it's in this name we pray, Lord. Amen. E é neste nome que nós oramos. Amém. Capítulo 4. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,